apareceu? Na minha Sim. página também? Tô indo pra lá pra ver. Tá. Maravilha. Deixa eu baixar aqui e compartilhar. A Lília Cristina já apareceu aqui pra mim. A Lília Cristina Lília, Platina, a Janes, a Nata, dando boa noite, a Thelma. A prima da Lila, querida. Pessoal, Legal, boa pessoal. noite pra gente. Boa Que noite. maravilha. Vamos chegando. Olá, prima. Boa noite, gente. Boa noite. Olha, Vamos lá. Cristina aqui, meu, que legal. Abraço, Cristina. Boa noite. Boa noite, Cristina. Vamos lá, pessoal. Vamos marcar os amigos aí nos comentários, copiar o link da live lá no perfil do Facebook também. Daqui a pouquinho a live vai começar. A prima tá dando os parabéns pelo Dia dos Médicos. Obrigado, prima. Isso aí. Ó, a Lúcia Cake também está por Lúcia, aqui, lá de dando Londrina. boa noite pra gente. Abraço, A Thelma também, a Thelma da Lila, né? Dando boa noite pra mim também. Boa noite pra você. Deixa eu ver mais quem aqui. Ah, não. É a da Lila. Sim, é. Isso aí, gente. Vamos chegando. Daqui 2 minutinhos a gente começa. Um tema bastante interessante. Super, Muito legal. super interessante. Enquanto isso, vocês vão marcando os amigos. A Cristina Kimil está dizendo parabéns para esse médico fantástico. Obrigado, Você. Cristina. Obrigado. Tem um exagero nesse fantástico, mas tudo bem. Tem não. A Lilian Cristina também. Dr. Milton, parabéns pelo seu dia. Dona Hortência, já não vi a hora de que vocês entrassem na live. Oh, olha, que notícia gostosa, viu? Melhor comentário. Não perde nenhum. Beijão pra senhora, viu, Dona Hortência? Muito obrigada por esse carinho, viu? Delícia. A Letícia Pelizari. Boa noite, Letícia. Boa noite, Letícia. Legal, gente. Então daqui 1 minutinho a gente começa. Olha, a Lilian me elogiando. Obrigado, Lilian. Ó, o seu Antônio lá de Paranavaí. Que bom. E mais uma Legal. boa noite com quase chuva, né? Quase chuva, verdade. Aqui também. Tá Aqui choveu um fechado. pouquinho hoje. É, mas agora tem um monte de nuvem ali. Parece que vai chover mais. É possível. Legal. Bom, estamos... Aqui está na hora, né, meu amor? No horário, né? Estamos no horário. Isso aí. O pessoal vai chegando, vai né? chegando. Legal, pessoal. Ó, a Sueli chegou. Legal, Sueli. Boa noite. Tioco, boa noite. Sueli é uma pessoa querida, paciente querida de bastante tempo já também. É isso aí. Acho que a gente já vai começar a falar um pouquinho, né? E aí o pessoal vai chegando, vai entrando. Se inteirando, né? É. Bom, então hoje a gente escolheu um tema interessante que é a relação que existe entre o contato aprofundado com a natureza e os benefícios para o cérebro. Isso parece uma impressão, né? Quando nós estamos estressados, ansiosos, deprimidos, uma boa parte das pessoas procura um ambiente natural, procura ficar perto das árvores, em um rio, né? O indivíduo vai pescar. O contato com a natureza traz benefícios. Então essa é a impressão que a gente tem, né, desde sempre.
Mas hoje a gente tem evidências científicas de que realmente isso traz um benefício grande. Eu e a Érica, vocês devem ter notado, nós gostamos muito da natureza. Nós temos essa raiz. Então a gente cresceu, teve a infância numa cidade pequena, cuja diversão na época era, no caso dos meninos, era jogar futebol e escapar pelos rios, né, e pegar manga no pé e nadar, aprender a nadar nos rios, enfim, subir em árvores, né? Então, uma boa parte das pessoas que estão assistindo também tiveram uma infância assim, né? Hoje eu visito Inajá às vezes e a gente faz ali um trajeto de bicicleta às vezes ou de jipe e eu percebo que na minha infância eu conhecia seguramente em torno de uns 30 quilômetros ao redor de onde eu morava. E explorava demais aquele ambiente natural. Uma época muito gostosa, né? Sempre escondido dos pais, era sempre aquela aventura que você saía de casa e se o seu pai e sua mãe soubesse dos riscos que você estava correndo, eles não deixariam. Então a gente corria o risco de levar umas chineladas depois. Né, valia a pena, mas valia a pena. Então eram outros tempos em que nós realmente tínhamos um contato muito próximo com a natureza. E o tempo foi passando, né? No meu caso eu saí dali muito cedo. E mesmo na época em que eu jogava futebol, depois no começo do curso de medicina, eu notava que sempre que eu tinha um problema maior, eu me refugiava na natureza, principalmente no Rio São Francisco, lá em Inajá, que é um rio pelo qual nós temos um carinho muito grande. Então ali eu andava na mata ciliar, ficava sobre a ponte, molhava os pés, enfim. E dali eu saía muito reenergizado, pronto para lutar novamente. Então, esse contato próximo com a natureza sempre fez parte da minha vida, da vida da Érica e eu acho que da vida de muitos de vocês. Hoje as coisas estão diferentes, né? Principalmente na infância, as crianças tendem a ser mais urbanizadas, a serem mais voltadas para o que é tecnológico. Isso nem sempre é uma vantagem. Bom, então essa é a impressão que nós todos temos, que a natureza traz um benefício, relaxa, deixa a gente mais energizado. Depois de um certo tempo, isso começou a ser comprovado pela ciência, tá? E hoje nós temos muitos estudos, então nós vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre as teorias, principalmente a teoria biofílica, que mostra a importância do contato com a natureza, para o bem-estar mental, para o bem-estar orgânico do indivíduo, tá certo? Meu amor, mais uns boa noites aí. Sim, tem sim, ó. A Sueli Tioco, né, que tinha dado boa noite para ela. A Regina Takashima também tá dando boa noite, já está por aqui com a gente, que legal. A Catarina Miyuki também dando boa noite, te parabenizando pelo Dia do Médico. Muito obrigado. Alô, Ana, alô, tá por aqui também. Boa noite, Cunha. Boa noite. A Ângela Vicentim também dando boa noite pra gente. Lá de Floripa. Isso mesmo. O Sandro de Cate também Oi, dando Sandro, boa noite. Abraça. Fátima Ortiz. Sandro e a Tuca sempre assistem juntas. Que bom, né? Fátima Ortiz, que é nossa sócia, né? Isso, a Eliane Valério também Eliane, por aqui, lá de Inajá. Isso. Abraço. Meu vídeo aqui foi interrompido, meu amor. Ah, não, voltou agora. Acho que teve um pequeno probleminha aqui, ó. Deixa eu ver quem mais. A Patrícia Nicastro também, Patrícia, dando boa abraço, noite. A Josiane Bussadori. Oi, Josi. Dando boa noite e te parabenizando pelo Dia do Médico também. Marcelo Higino, dando seu boa noite por aqui. Marcelo que gosta da natureza também. Pedala em meio à natureza. Verdade, ó. E a Ângela Vicentim, você estava falando, né, que ela mora em Floripa, e ela diz aqui, ó, que também adora a infância dela, né, e justamente porque ela ama a natureza. E hoje, morando, né, lá em Floripa,
ela sempre procura estar em contato com a natureza. Também num lugar lindo daquele. Tem muitas opções. Né? É verdade. Ó, a Rosângela Alves está por aqui, a Clau Campos também. A Íngria também está assistindo. Boa noite para você, Íngria. O Paulo César Mendes, né? Paulo César, abraço. Parabenizando você pelo Dia do Médico. A Márcia Faile. E a Elaine Margarizo, lá de Najá. Que legal. Elaine, adoro você. Beijo, viu? Deixa eu ver aqui quem mais está por aqui. Aí o pessoal tá te parabenizando, né? A Ingrid te parabenizando, também pelo Dia do Médico. Todo mundo quer deixar o seu recado, a sua mensagem de carinho. A querida Simone Cortez, abraço. Isso, acabou de entrar, aparecer aqui para mim. Boa noite para você, que é mãe Simone. de um casal brilhante de médicos também. Que lindo, né? Você, E a Elaine Margarida está dizendo que também adora a natureza, né? Principalmente para pedalar. A Elaine pedala lá em Najá. Lá em Najá é fácil também, né? Nossa, lá é paraíso para isso, né? Que legal. Legal. Pode continuar, meu amor. Então tá, gente. Aí, né, essa impressão que nós tínhamos, de repente, virou uma comprovação científica. Em 1986, um biólogo muito premiado, que era o Edward Osborne Wilson, da Universidade de Harvard, ele escreveu um livro desenvolvendo o conceito da biofilia. Então, o que é biofilia? Então, em termos de significado, bio é vida e filia é amor, é afeto, né? Seria um amor à vida. Mas o que ele queria dizer com isso, ele queria descrever a tendência inata do ser humano de ter atenção voltada ou atraída por seres vivos e por processos da natureza. Essa atenção que o ser humano tende a ter pelas coisas naturais, certo? Aí depois um outro cientista, o Stephen Keller, da Universidade de Yale, aí já mais recente, em 2007, ele ampliou esse termo biofilia. Então ele dizia que a biofilia era a inclinação humana inata para se relacionar com sistemas e processos da natureza. Na verdade, esse conceito ele vem evoluindo. E hoje o que nós entendemos por biofilia? É a tendência humana para se relacionar com a natureza, trazendo como consequência a melhora da saúde física e mental. Na verdade, o ser humano é afetado positivamente pela natureza. Essa relação mais profunda do ser humano com a natureza tem uma origem evolutiva, é óbvio, né? Então, se a gente imaginar, o Homo sapiens está aí há milhares e milhares de anos em contato profundo com a natureza, vivendo de um contato harmonioso com a natureza. Se a gente imaginar a civilização como está hoje, né, concentrada nos centros urbanos, isso é a partir da Revolução Industrial. Então, historicamente, isso é muito recente. Então, o ser humano deixou aquele contato próximo, aquele contato profundo com a natureza, para viver nos grandes centros. Geneticamente, o homem tem uma ligação muito profunda com a natureza. E é isso que a gente está aprendendo com a ciência. A natureza, ela deixa de ser um fenômeno isolado. A natureza, ela na verdade, um ser que se relaciona com outro ser, que somos nós. Então, o ser humano e a natureza tem uma relação bidirecional. E essa relação, ela deve ser de respeito, de harmonia, e não de destruição, de subjugar a natureza. Não. Na verdade, nós temos que ter uma relação harmoniosa. Essa relação harmoniosa é que traz a saúde. Quando a gente imagina aí, né, o ambiente urbano, o barulho que a gente ouve numa cidade um pouco maior, né? Arapongas tem 120 mil habitantes aproximadamente, eu imagino, mas aqui o barulho que a gente ouve é de sirene,
tempo todo, ambulância, polícia, os carros passando. É um barulho intenso. E se a gente observar o que esse barulho causa na gente, são sensações ruins. O cérebro humano, ele capta esses barulhos, mesmo que a gente não tome uma consciência plena. Então, por exemplo, quando eu ouço o barulho de uma sirene lá longe, eu posso imaginar que isso não me aflige, que isso não tem nenhuma influência sobre mim. Mas é um raciocínio errado. Na verdade, aquele barulho, ele é percebido pelo cérebro. E dessa forma, você aciona mecanismos de proteção, mecanismos de defesa, que vai entrando naquele campo do estresse. Então, o barulho urbano, e não só o barulho, né, mas a gente pode imaginar a poluição visual. Nós não temos árvores, nós temos pedras, né? Selva de pedra, o cheiro desagradável dos centros urbanos, poluição auditiva, um ar completamente poluído. Então, na cidade, a gente se encontra fora do habitat que seria natural para a gente. O que é natural para a gente é o contato com a natureza. Quando a gente vai para a natureza, é justamente o oposto disso. Você vai para a natureza, você vai ouvir os pássaros, o barulho de um rio, de uma cachoeira, você vai respirar aquele ar puro, né? Aquele cheiro característico de mata. Enfim, você se sente realmente integrado àquilo tudo. E isso traz mudanças para o seu organismo. Isso acaba fazendo você melhorar organicamente e mentalmente, conforme a gente vai falar mais adiante. Então, esse contato com a natureza, ele faz bem e não é mais só uma impressão. Hoje nós temos métodos científicos capazes de mostrar quais são esses benefícios. Qual a intensidade desses benefícios? E nós precisamos realmente buscar mais contato com a natureza. Sim, ué. De vez em quando dá uma desconectada, gente, mas... Tá oscilando, né? Mas voltou já. É normal, sim, ó. Boa noite pra Isa, que Oi, entrou, Isa, dando legal, boa noite voltou. aqui pra gente. Aline Ribeiro, que é lá de Najá, também está participando, parabenizando você pelo Dia do Médico. A Creuza Peracini também está por aqui dando boa noite. Abraço, deixa eu ver quem mais, a Vanderleia Ferreira também lá de Najá, dando boa noite pra gente. O seu Antônio de Menezes, ele está dizendo assim, ó, que ele nasceu no Cafundó, cresceu no Cafundó e hoje é artesão daquilo que é descartado pela natureza, como galhos, raízes, pedras, sementes. E ele diz que quase não percebe o dia passar, né? E com isso a mente não se cansa tanto. É o que ele sente, legal, né? Que profissão bonita, né? Que função legal. Muito bom, né? Legal. Ó, a Sara Fedrigo tá aqui com a gente também. Eu vi o Ivan aí também. Sim, também. Já tô chegando lá. A Sebastiana Nares dando boa noite pra gente. Aí, agora cheguei no Ivan, né? O Ivan, ele assiste a live sempre porque nesse horário é o horário de almoço dele. Ele mora nos Estados Unidos, né? E aí ele corre pra ver a gente aqui, pra assistir aqui a live. Que legal, né? Que legal. Beijo querido, um beijo enorme pra você, tá? Que bom saber que a gente te encontra por aqui, né? Deixa eu ver quem mais, ele tá mandando abraço pra gente. A Margarete Malafaia também tá por aqui, lá de Belo Horizonte. A Jaqueline Negrete também, dizendo que tá um pouquinho atrasada, mas que tá por aqui, a gente sentiu sua falta. Tá parabenizando você pelo seu dia também. Obrigado. E é isso aí, ó. Ione Guidini, já com os olhões assim, tipo, tô de olho, tô por aqui, né? Dando boa noite pra gente. E a Branca Martins também. Boa, Branca. Que legal. Nossa turma vai chegando. Bom, então é isso aí, né? Deu pra nossa, tá chegando um monte de mensagem aqui, né? Vai subindo. Bom, então, mensagem pelo WhatsApp, aí fecha a minha tela aqui.
Bom, então é por aí, né? Então hoje a ciência mostra que a natureza realmente traz muitos benefícios, né? Então nos últimos anos foram vários os estudos mostrando que o contato com a natureza ele reduz o nível de estresse, ele reduz a pressão arterial, ele tem esse contato profundo com a natureza, tem uma capacidade de ajudar no controle da glicemia. Então, são muitos benefícios, né? Alguns estudos mostrando que o contato com a natureza aumenta o limiar de dor. Então, as pessoas que têm dores crônicas, pelo contato com a natureza, há uma redução dessa dor. Então, são tantos os benefícios, né? E estudos mostrando que o contato com a natureza auxilia no tratamento da depressão, do transtorno de ansiedade. São muitos benefícios. Bom, aí tem um trabalho muito interessante aqui de 2019, mostrando o seguinte, que a proximidade com florestas e ambientes naturais está relacionado com um senso de humor melhor e uma autoestima melhor, além de melhorar a saúde mental. Tem um trabalho que eu vi há alguns dias, eu não vou lembrar os detalhes, mas foi feito numa cidade da Alemanha chamada Leipzig. E eles observaram o seguinte, que aquelas pessoas que moravam em ruas mais arborizadas ou que moravam mais próximas de parques, né, cheios de árvores e com água natural, essas pessoas tinham menos doenças e essas pessoas tinham uma expectativa de vida maior. Então, isso inclusive influenciou na arquitetura e urbanismo, conforme eu vou falar mais adiante. Mas é um estudo muito interessante, né? Um simples fato de você morar numa rua mais arborizada, isso pode se correlacionar com uma melhor saúde física e mental. Bom, tem um trabalho também que eu vi do Dr. Kellert, mostrando que contato próximo com a natureza melhora a cognição e a memória, principalmente em crianças. Então, é uma necessidade, né, a gente colocar as crianças em contato com a natureza. As crianças em contato com as árvores, com os bichos, né? Nós aqui somos de região de cidades pequenas, então a gente tem uma realidade um pouco mais favorável nesse aspecto. Mas tem criança em grandes centros que conhece uma vaca porque viu uma figura, uma foto na internet, né? Conhece uma árvore porque viu ali, enfim, né? A falta de contato com a natureza para uma criança, para um cérebro em desenvolvimento, isso é algo ruim. Ao contrário, uma criança que se mete na natureza, que brinca na terra, que sobe nas árvores, que entra no rio, essa criança ela vai ter muitas vantagens em termos de formação de sistema imunológico, porque ela entra em contato com micro-organismos diferentes, o seu sistema de defesa fica muito mais preparado e acaba tendo essa conexão com a natureza, essa conexão original. E isso também traz benefícios em termos de funções cerebrais, tanto orgânicas quanto mentais. Então esse trabalho é muito interessante, esse trabalho mostrou isso, que para as crianças o contato com a natureza é fundamental, inclusive para melhorar a cognição, a memória, velocidade de raciocínio, capacidade de julgamento, função visoespacial, né? A criança tem um desenvolvimento cerebral mais apropriado, mais adequado para encarar as dificuldades da vida. Esse é um dado interessante. Bom, a partir daí, então, vem o design biofílico, que aí já é uma área da arquitetura e urbanismo,
que o objetivo final é enriquecer tanto o ser humano como a natureza, em uma relação de adaptação e integração, e não mais de degradação e subjugação. A gente tem que parar de tratar a natureza como se ela existisse só para prover para o ser humano. Esse é um erro grotesco, é desse jeito que a gente está chegando numa situação assustadora, com esses índices absurdos de desmatamento, e a gente vai vendo tudo mudar, uma falta de água absurda, a gente vê o planeta ficando mais aquecido. Então, essa destruição da natureza, ela traz muitos malefícios, de maneira geral e individualmente. Então, quando nós maltratamos a natureza, na verdade, a gente está maltratando a nossa espécie também. É muito importante que esse conceito seja arraigado, principalmente nas gerações atuais e nas próximas gerações que vão ter o poder. Na escola e em casa é fundamental os pais, os professores, desenvolverem na criança essa conexão com a natureza, estimular essa conexão com a natureza. Porque isso não é só um modismo, isso não é uma falácia, isso é uma realidade científica. Se a gente quiser ter futuro como espécie, nós precisamos começar a ter uma relação diferente com a natureza, uma relação de respeito, uma relação de companheirismo com a natureza. A natureza se relaciona com a gente de igual para igual, isso se ela não for superior, Então, essa é uma forma que a gente tem que pensar, uma forma de pensar mais adequada. Então, nesse design biofílico, existem algumas metas. Então, eu vi um artigo mais de arquitetura falando da necessidade, que o objetivo para o futuro é que a gente tenha parques arborizados a pelo menos 5 minutos de casa. Isso vai ser uma tendência, Os condomínios fechados tendem a ser ricos em natureza. Então, existe sim uma tendência dentro da arquitetura, dentro dos projetos urbanísticos, para que isso aconteça, para que a gente esteja mais em contato com a natureza, mesmo estando nas grandes cidades. Isso é muito bom, Como nós somos um país emergente, um país em desenvolvimento, as coisas demoram um pouco mais para chegar aqui. Mas a gente tem muita esperança de que isso se torne uma realidade, que os projetos urbanos sejam realmente voltados para o convívio harmonioso do ser humano com a natureza. Bom, na pandemia do Covid, essa história do contato com a natureza ganhou mais relevância e deu origem a alguns estudos. Eu, particularmente, mesmo nos piores momentos da pandemia, eu pedi para os meus pacientes não ficarem em casa. Eu pedia para que eles não se aglomerassem, mas que eles não ficassem em casa. O que eles deveriam fazer? Buscar lugares naturais, buscar carreadores, trilhas, locais onde tivesse muita árvore e que não tivesse aglomeração de pessoas. Então, fossem para lá e caminhassem, fizessem caminhada. Isso era uma forma, e a gente teve essa discussão dentro das organizações médicas, mas, ao meu ver, essa era uma forma de melhorar a imunidade dessas pessoas, porque elas estavam caminhando e o exercício físico melhora a imunidade, e também porque esse contato com a natureza reduzia muito o estresse, aquele estresse provocado por ficar preso
e geralmente ouvindo notícias ruins. Então essa era a orientação, não aglomerar. Mas botar a sua máscara e vai procurar um lugar que não tenha pessoas. Se não tiver ninguém, pode até tirar a máscara e caminhar. Inclusive tem um lugar aqui em Arapongas, que é a Colônia Esperança, é um lugar maravilhoso, é um lugar fantástico, né? Fica na zona rural aqui. E eu falava para os pacientes, vamos lá, caminhem lá e tal. E aí eu orientei tanto que daí um tempo eu tive que pedir para parar de ir lá, porque estava indo muita gente já. Mas é um lugar cheio de árvores e não tinha ninguém caminhando lá. Então esse contato próximo com a natureza, mais a atividade física, acabava melhorando a imunidade. O objetivo era se fortalecer imunologicamente, porque se eventualmente pegasse a doença, quando cai ali, se eventualmente pegasse a doença, teria um sistema de defesa muito mais preparado para brigar contra o vírus. Mesmo porque nós sabemos que o sedentarismo piora a imunidade, e se o indivíduo pega a doença, ele tem menos chance. E o estresse das notícias ruins, da sensação de risco iminente, também aumenta o cortisol, reduz a imunidade. Se o indivíduo pega a doença, ele tem menos chance. Então, quando ele sai para caminhar na natureza, acaba aumentando as chances de lutar contra qualquer doença infecciosa. Então essa era uma conduta e eu orientei isso e aí eu já conheço alguns protocolos de estudo que ainda não estão publicados sobre essa conduta. De ao invés de botar o idoso preso dentro de casa, colocar o idoso num lugar isolado para praticar exercício físico em contato com a natureza. Tá? É isso, meu amor. Mas alguém está reclamando, a Rosânia, para mim travou e está atrasado. A conexão não está muito legal mesmo. Estamos tendo oscilações na internet. Sim. E eu acredito que seja geral o problema, viu? Sim. E temos aqui alguns comentários muito bons, meu amor, sobre essa questão de contato com a natureza e as sensações, né, desse contato. Mas antes, o Reinaldo Belo tá dando boa noite pra gente, participando aqui. Sim, abraço. Isso, a Jaqueline Negrete por aqui também. O Ivan, ele tá dizendo que tá virando surfista até. Ah, é? Olha que chique. Ele fala que, depois da idade, ele tá convidando você para ir lá passear e surfar com ele. O Ivan mora em Malibu, eu acho, não é isso? Eu não sei te dizer com certeza. Mas ele tá sempre na praia. A gente fica vendo ali no perfil uns lugares lindos, né? Que dá vontade mesmo de conhecer, né? O Marcelo Gino tá dizendo que ele tem um hábito que é muito legal. Ele diz que quando sai para pedalar, né, no meio do mato, ele sempre leva com ele algumas sementes de frutas e ele vai jogando aquelas sementes pelo percurso, né? Ele diz que está tentando retribuir da melhor maneira, a longo prazo, o que a natureza deu para ele, né? Então legal, fica a dica para as pessoas também poderem seguir esse comportamento. Muito legal, legal, sinal positivo para você. E o Marcelo, eu e o Marcelo, nós jogamos, o Marcelo foi craque do Atlético Paranaense, mas nós jogamos juntos em uma base que talvez fosse a melhor do Brasil, né? Era um celeiro, só tinha jogador diferenciado. E a nossa concentração era no meio do mato. Uhum. Era numa fazenda que tinha uma mata virgem enorme. E nós corríamos, nós tínhamos um treinador bem duro, e nós corríamos no meio daquela mata. A gente fazia circuito ali próximo da mata, né? A gente às vezes fazia exercício físico num rio que tinha lá, né, Marcelo? Então, por isso que a gente não perdia para ninguém. A gente chegou a ficar 2 ou 3, acho que 2 anos inteiros sem perder um único jogo, ganhando tudo que disputava. Hoje eu fico imaginando, né, o quanto tinha daquele contato com aquela natureza exuberante, né? O quanto aquilo ajudava a gente, aquela paz que tinha, né? Aquele barulho característico. Então o Marcelo é meu companheiro nessa época aí, né? Uma época inesquecível, e o contato com a natureza ajudava.
Muito legal. A Regina Medeiros também está por aqui dando boa noite, lá de Inajá, te parabenizando pelo seu dia. Helena Gris, hoje Inajá está em peso aqui na live. Que delícia, né? Preta, que bom. Legal. Deixa eu ver, o Fábio Lopes também dando boa noite, participando, a Rosânia Moreira, o primo Valtencir Medeiros também está por aqui, te parabenizando pelo dia do médico. A Neuza Balduino também dando boa noite, isso, ó. E a Rosânia disse que chegou atrasada porque ela veio direto da caminhada para a live, tá perdoada, né? Fundamental. Silvana Santos também está por aqui, dando boa noite, parabenizando você, né, dizendo um excelente profissional. A Benedita Arruda também por aqui. A Jaqueline falou da caneca, que é muito linda, olha só. Projeto linda, Amigos do Bicho. Olha que legal. Esse é o projeto, hein? Muito legal. É verdade, já que estamos falando da natureza, por que não, né? Falarmos desse projeto que é tão importante. Deixa eu ver aqui também, ó, a Marilza Monzani também está participando com a gente. Olha, tem bastante gente. A Jaqueline Negrete, ela fez aqui um comentário bem interessante falando sobre a natureza, né, que tem o poder de levar o nosso espírito mais próximo de Deus. Ela está dizendo, né, que a fauna e a flora são criações divinas que não possuem sentimentos. Gostei disso daqui, ó. Que não possuem sentimentos como maldade, inveja, cobiça e ódio. Por isso, quando estamos na companhia, né, da natureza, nós sentimos paz. Muito bacana, bem bacana essa colocação. Eu costumo dizer que quando, né, a gente está na natureza, eu falo isso pro Milton, parece que eu estou no meu local de origem. Essa é a sensação. É a sensação. Né? Olha, minha mãe está por aqui. Oi, dona Dica, abraço. Legal. A Ione Guidini também relatando com a gente a experiência dela, né? Falando que adora se exercitar com árvores, pássaros, água e terra por perto, né? Nós somos parte da natureza, viemos dela e vivemos nela. Perfeito, né? Isso mesmo. Deixa eu ver, a Natália Faquete também tá por aqui. E o Ivan tá contando aqui uma história dele lá da época do Inajá, né? Que ele tinha contato com a natureza, com os animais. Ele tá falando que no sentido mais complexo. Bom, a gente tava assim, né, por lá e tinha a época de colher algodão. Todo mundo queria colher algodão. Será que ele foi colher algodão com a gente? Eu não sei se ele foi com vocês, mas eu me lembro de já ter ido colher algodão com o Ivan, meu irmão. Sim. E ele fala assim que ele era sempre o que menos colhia porque ele tinha muito medo das lagartas, né, dos mandruvás que tinham. Então, sim, legal. Eu também não era campeão. Uma experiência traumática. Mas legal. Mas tudo bem. Não, mas a gente vivia numa cidade legal nesse aspecto, né? Esse contato com a natureza. A Jaqueline Negrete está, inclusive, falando sobre o pôr do sol mágico que é na Colônia Esperança, né? Exatamente. Aquele lugar parece que tem uma energia diferente. A gente vai para lá com muita frequência. Sim, verdade. Olha o Pedro Someira, lá de Xambrê. Pedro, abraço. Também está por aqui, né? Assistindo aqui com a gente. Ele diz assim que trabalha junto com a Leidiane, né? Sim, minha cunhadinha. Que bacana. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Tá por aqui, a Rosânia Moreira entrou, o Antônio Garcês Novaes, o Neto, né? Querido, que tá por aqui. Neto. Muitos depoimentos que eu vou lendo, né? Depois com a oportunidade de falar sobre os comentários aqui. Mas muita gente por aqui entrando aqui, dando o seu parecer sobre o contato com a natureza. Bom, então o que mais me levou a colocar esse assunto na live foi um artigo bem recente, tá? Então é um artigo que foi publicado numa revista muito importante, que é o World Journal of Biological Psychiatry, pela doutora Simone Kuhn. Ela é do Instituto Max Planck da Alemanha. Esse estudo ele deixou todo mundo de cabelo em pé. Por quê? Ela mostrou o seguinte, que o cérebro humano se beneficia mesmo em períodos curtos de contato com a natureza. E esse estudo ela fez utilizando imagem de ressonância magnética para ver a função cerebral num grupo que ficava em contato com a natureza e os que não ficavam. E ela observou o seguinte, que as pessoas que ficavam mais tempo em contato com a natureza
tinha aumento da massa cinzenta do córtex pré-frontal. Gente, isso em termos de medicina, de neurologia, é uma coisa fantástica, porque com o passar dos anos, o que acontece? A gente vai perdendo volume cerebral, inclusive a substância cinzenta, e isso começa a acontecer muito precocemente, ali por volta de 35 a 40 anos, a gente perde ali 0,1, 0,2% de volume cerebral anualmente. Até alguns anos atrás, a gente achava que isso era natural, que era assim mesmo. Hoje a gente sabe que não, a gente sabe que muito dessa perda de volume tem a ver com os erros que a gente comete em termos de hábitos de vida, como estresse excessivo, como aumento de volume abdominal, como uma dieta inadequada, como sono inadequado. Isso vai acelerando a perda de volume cerebral. Então a gente já sabia muito bem o que fazia perder volume. Mas aí se descobriu que existiam duas coisas que aumentavam substância cinzenta cerebral. A primeira, que foi descoberta há um tempo um pouquinho maior, foi a atividade física. Vejam só, a atividade física aumenta o volume cerebral, né? Ou seja, a atividade física retarda o nosso envelhecimento cerebral e o nosso envelhecimento orgânico como um todo. E esse estudo mostrou para a gente que o contato próximo com a natureza também tem esse poder de aumentar a nossa massa cinzenta, que é a parte mais nobre do cérebro, né? E foi do córtex pré-frontal, que é justamente a área relacionada a planejamento, controle de impulsos, memória de curta duração. Então esse trabalho ele fez assim um verdadeiro assombro na comunidade médica, porque a gente não imaginava isso. A gente já sabia por vários estudos que era possível você melhorar a ansiedade pelo contato com a natureza, melhorar a depressão, ajuda no controle da pressão arterial, do diabetes, ajuda no controle da dor crônica, mas nós não sabíamos que esse contato da natureza com a natureza tinha um poder tão grande a ponto de regenerar neurônio. Regeneração neuronal. Gente, nós não temos nenhum remédio que faça isso. A indústria farmacêutica gasta bilhões em pesquisas tentando descobrir uma substância que consiga levar uma regeneração neuronal. E não tem. E o contato próximo com a natureza, assim como a atividade física, tem essa capacidade. Imagine o benefício quando você sai para fazer uma caminhada num lugar arborizado. Quando você sai para pedalar no meio do mato. Imaginem só. É um benefício muito grande para o cérebro. É um benefício muito grande para a sua saúde como um todo. Certamente é uma forma fantástica de aumentar a sua vitalidade e aumentar a sua expectativa de vida. Então, puxa, a natureza ela faz um bem enorme para o ser humano. Infelizmente, o ser humano não tem feito um bem enorme para a natureza, pelo contrário, né? A nossa espécie tem agido de forma errada, destruindo. Mas, puxa vida, a ciência mostra que uma convivência harmoniosa, proteger a natureza, aumenta a nossa massa cinzenta, algo que nenhum medicamento é capaz de fazer. Então, preservar a natureza, cuidar da natureza com carinho, não é modismo, não é simplesmente algo para se aparecer, não. Cuidar da natureza, preservar a natureza significa preservar a si próprio. E a ciência tem mostrado isso com muita precisão, tá? Então, quando eu vi esse artigo, eu vi meio por acaso, eu falei, não, eu tenho que fazer uma live sobre isso, porque essa impressão nós temos há muito tempo. Os cientistas evolutivos já falavam sobre isso. O ser humano, há muito pouco tempo, ele se urbanizou. O ser humano, até há pouco tempo atrás, era caçador-coletor, ele estava em contato
profundo com a natureza, ele conseguia identificar os frutos, as raízes, né? O que era bom, o que era veneno, né? Ele sabia onde tinha água mais adequada para o consumo, ele sabia os movimentos dos bichos. Então esse contato, ele faz parte da gente. Isso está determinado inclusive geneticamente, que é algo de milhares de anos. A gente se urbanizou um período muito curto, nós ainda nem temos características genéticas de um bicho urbanizado, morando numa selva de pedra, cheio de barulho, cheio de fumaça, com cheiro ruim. Nós ainda temos as características genéticas de viver na natureza. Então, isso é harmonia. Por isso que lá, a Érica, a primeira vez que a gente foi fazer um mergulho, ela falou isso, né? Ela falou, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Eu já tinha sentido isso. E realmente, você está lá no fundo, você está vendo aqueles peixinhos passando, não escuta barulho nenhum. A gente se sente realmente integrado à natureza, a gente se sente realmente pertencente àquilo ali. Essa é a palavra. Muito bom. Meu amor, mais algum sim, muita gente relatando as experiências que tem, sabe? Algumas, por estar em contato com a natureza. Eu acho isso muito legal. A Ângela Vicentim mesmo, ela está dizendo que trouxe, né, algumas coisas da infância dela para o quintal. Como, por exemplo, algumas árvores, né, que faziam parte da infância, como jabuticabeira, ameixa, carambola, acerola, pocã. E isso é muito gostoso, né? Aquela casa com aquele quintal que, né, era um pomar praticamente. Tinha muito espaço. Isso, né? Era uma delícia, né? Sim. Vamos falar a verdade. Aqui tem um comentário muito legal também da Preta lá de Najá, né? A Preta, ela tava dizendo assim que ela gosta tanto da natureza que se alguém a convida para ir pro shopping ou para pescar, é óbvio que ela vai pescar. Sim, porque ela gosta demais, ó. A Sara Fedrigo também tá compartilhando com a gente, né? Uma sensação, ela diz assim que a vida inteira foi criada no sítio, depois de casada também. Hoje ela tem, né, as filhas dela. E ela sente muito orgulho de saber que elas cresceram descalças, correndo na terra, né? Duas meninas maravilhosas. Exatamente. Ela compartilha dizendo que acordava de madrugada para ver as geadas, né? E outras maravilhas da natureza. Então, ela declara que teve uma infância maravilhosa. Que bom, né? Que legal, né? E aí hoje veio para a cidade, né? E mesmo quando era adolescente, sempre sentia esse prazer de estar de volta em contato com a natureza, porque realmente ama, né? Que bom, que legal. É interessante. A Irene Galino participando aqui com a gente também tá falando, hoje Najá tá em peso, né? Falando assim de natureza, poxa, a gente, né, cresceu lá. Sim. Em tempos diferentes, né, meu amor? Mas a gente vive, a gente tinha até uma árvore, né? Que a gente foi descobrir que nós compartilhávamos, né? Quando a Érica era criança, eu tinha um pé de goiaba, era só meu, eu era o moleque do pé de goiaba, eu tava sempre lá. E um dia eu cheguei em casa e ela tava no meu pé de goiaba. Eu era bem pequenininho, tava ela e minha irmã. Aí eu briguei e mandei ela embora, não foi, meu amor? Você me tocou da sua casa. Vai embora, menina, daqui. Você e minha irmã. Depois foi me buscar. Muitos anos depois eu fui buscar. Falei pra ele, castigo. Mas isso é verdade. Pé de goiaba. E a Irene Galina tá dizendo que ama a natureza, que ela saiu da roça, mas que a roça não sai dela, né? A gente que essa é a nossa origem, né? Isso mesmo. E com muito orgulho, né? Com certeza. Sim. Mais pessoas também entrando aqui te parabenizando pelo Dia do Médico, a Maria Cristina Ortega, a tia Cristina, querida, beijão. Tá por aqui também. E é isso, muitos depoimentos, meu amor, muitas pessoas falando que gostam de caminhar, né, na natureza. A Natália mesmo, Paquete, dizendo que sempre teve contato com a natureza, que ela caminhava 4 quilômetros para ir para a escola, né? E isso deve ter feito alguma diferença, né, na construção da nossa personalidade, do nosso caráter, né? Esse contato com a natureza faz com que a gente a respeite de uma forma diferente. A Jaqueline Negrete dizendo aqui, ó, que tem uma frase que ela sempre diz:
Quando a humanidade aprender a respeitar a natureza e os animais, seremos curados de muitos males do corpo, alma e coração. Perfeito, perfeito. Tem os comentários, vários comentários que chegaram aqui agora, eu não li ainda, então a gente vai aqui no improviso, se você quiser continuar. Eu vou falar agora assim de uma parte um pouquinho mais técnica, mais simples também. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu tenho algumas histórias de consultório que são legais, né? Então, primeiro, o meu amigo Brito, é um indivíduo que gosta de pescar, ele pesca, e assim, quando ele não vai pescar, ele se sente mal. E quando ele vai pescar, eu falo, mas o que te faz bem nessa pescaria? Ele fala, doutor, é a cervejinha, os amigos e tal. Ele nunca citou a natureza para mim. Aí nessa pandemia, ele ficou meio isolado, mas ainda se reunia com os amigos, ainda tomava cervejinha. O que ele não fazia? Ele não ia pescar. E ele começou a se sentir mal nesse período, ele se sentiu mal. E agora ele já voltou a pescar. Então ele voltou a pescar e tudo está ótimo para ele. Então, na verdade, ele nem percebe, mas o que faz bem para ele não é a cerveja. Né? Na verdade, o que faz bem para ele é aquele ambiente. Talvez a socialização com os amigos seja um fator importante também. Mas o fato dele pescar, nossa, isso o deixa muito bem. E um outro amigo meu, um outro paciente querido, né, eu não vou citar o nome, ele está assistindo, mas ele tinha uma moto dessas de trilha. E sábado e domingo ele pegava a moto e partia. E ele é meu paciente há muito tempo, a gente usava um antidepressivo, a gente foi tirando até que tiramos totalmente o remédio. Chegou um momento que por algum motivo ele vendeu a moto, ele parou de fazer as trilhas, então no final de semana ele ficava ali em casa e tal. E ele foi recaindo da depressão. E nós tivemos que voltar a usar remédio. Daí um tempo ele fez o quê? Comprou outra moto. Mas não passaram 2 meses, a gente já conseguiu tirar o remédio dele novamente. Ou seja, a moto, no meio do mato, é o grande remédio dele. É o grande remédio, é o grande antidepressivo dele. Então, às vezes a pessoa nem se dá conta e busca qualquer explicação para isso, mas isso é científico. Isso é científico. A partir do momento que você está lá no meio da natureza, o seu organismo está respondendo. E como que ele responde? Então, tem já os mecanismos bem determinados cientificamente das ações da natureza sobre o organismo humano. Então, primeiro, reduz o cortisol. Cortisol, né, a gente já falou isso em várias lives. O cortisol é aquele hormônio que a gente libera no momento do estresse, que está associado a um monte de problema. Então, quando você tem esse contato próximo com a natureza, o que você consegue fazer? Você reduz esse cortisol, você reduz o estresse. 2, reduz o nível de pressão arterial. O contato com a natureza facilita a ação dos medicamentos antihipertensivos. Então, é um tratamento coadjuvante para a hipertensão arterial. Reduz a frequência cardíaca, porque em meio à natureza a gente fica mais relaxado e aí o sistema nervoso autônomo fica mais regulado, diminui a produção de adrenalina e melhora a frequência cardíaca. Então, veja só que benefício bacana, né? O 5º, o contato com a natureza reduz os sintomas de ansiedade e de depressão, por vários mecanismos. 6º, o contato com a natureza melhora o sistema imunológico, que foi aquilo que eu falei do problema do Covid. Então, quem está em contato com a natureza tem uma imunidade melhor. 7º, a atividade realizada em meio à natureza melhora a parte cognitiva. Então, melhora a memória, melhora a capacidade de raciocínio, velocidade de processamento de estímulos, enfim, deixa a gente com um cérebro muito mais capacitado, tá certo? Então, esses são os mecanismos que a gente tem, que a ciência já comprovou, já mostrou,
para justificar esses benefícios da saúde pelo contato com a natureza, certo? Bom, aí eu tenho só uma coisinha aqui para complementar. Você quer falar mais? Meu amor, tem vários comentários aqui, falar, mas tem um assim que me chamou muito a atenção, que foi do Marcelo Gino, que ele disse que hoje a filha dele, que tem 12 anos, disse para ele que faz tempo que não vê uma borboleta e uma abelha voando próximas a ela, né? E aí ele diz assim, que pena, né? O ser humano passou de coletor a caçador e agora se comporta como destruidor da natureza. Perfeito. Fechou, Isso né? mesmo. Exatamente, Perfeito. Esse é o grande resumo, né? Daquilo que está acontecendo. Isso precisa ser mudado, né? E a gente não pode ficar esperando coisas grandes, a gente precisa mudar o nosso ambiente primeiro, né? Primeiro, modificações locais, mude localmente, assim você pode conseguir uma mudança global. Mas primeiro cada um tem que fazer a sua parte, né? De defender a natureza, de manter contato com a natureza. De respeitar a natureza, né? Exigir dos agentes públicos que se discuta mais esse assunto. Nas escolas, proteção ambiental é um assunto de extrema importância. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? E dessa forma a gente vai conseguir mudar algo, porque tem que mudar muito, né? Tá muito errado. A gente sai às vezes para lugares tão lindos, principalmente aqui nessa região nossa, a gente chega numa mata linda e está procurando um bicho, de repente a gente vê um sofá jogado lá, um monte de garrafa PET. Muito entulho, né, tem meu amor? coragem de ir lá no meio daquela mata linda para jogar o lixo. Então é uma falta de consciência assim muito grande. Não é o lixo que é o vento que leva. De forma nenhuma. Né? Infelizmente. E aí você estava falando dessa questão, né, de que a gente tem que agir localmente, fazer a nossa parte aqui pertinho da gente. Ó, o Ivan, ele disse que adora plantar, que sempre tem mudinhas de frutas em vasos. E ele vai distribuindo para os amigos, né? Legal. Esses vasinhos, né? Porque ele acha que se todos plantassem, né? Nós não teríamos tantos problemas ambientais. Sim, isso é uma atitude muito legal. Né? Plantar, né? Plantinhas frutíferas em vasos, sair espalhando as sementinhas de frutas quando vai pedalar, né? Isso é agir localmente, né? E proteção de meio ambiente, lógico, vai muito além, né? Sim, sabe, por exemplo, reciclar o lixo, não jogar lixo na rua. A gente sofre muito por aí viajando também, né? De repente vai um cara num carro, de repente voa uma latinha de Coca-Cola. A Érica fica brava, ela quer que eu corra atrás do cara, tá? Mas, gente, é inadmissível isso hoje em dia. Não dá para acreditar que em pleno século XXI, com tanta informação, ainda tem gente que dirige e joga lixo para a janela do carro. Não, são atitudes pequenas, né? Atitudes mínimas, mas que mostram qual é o caráter do cidadão. E a gente pode mudar, né? A gente pode mudar. E a mudança, ela vem através da educação, da conscientização, que tem que ser feito na escola, que tem que ser feito pelo poder público, através de campanhas e através da gente que tem essa informação. Vocês que estão assistindo, as pessoas que assistem a nossa live são pessoas diferenciadas, né? Isso a gente já notou. É um grupo pequeno, mas pessoas diferenciadas. Então a gente tem essa função, vocês todos têm essa função, né? De transmitir esse tipo de recado. Vamos cuidar do meio ambiente e a gente faz isso através de mudanças simples de hábitos. Olha, a Jaqueline está dizendo que reciclar o lixo de casa já é um começo, né? Pouquíssimas pessoas fazem isso. Olha, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 lixeiras. Uma que é para o lixo orgânico, a outra que é para o lixo reciclável. Inclusive, já na pia, eu já tenho 2 lixeirinhas também com cores diferentes, que é já para a gente, né? Começar a fazer a separação dali. Então, são atitudes pequenas, mas que se todo mundo, né, juntar essas pequenas atitudes, elas vão crescendo e ficando grandiosas assim, e faz diferença. Com certeza. Faz diferença. E a natureza preservada é linda, né? A gente foi agora lá para Derrubadas, lá no Rio Grande do Sul,
e a gente foi para o Parque Estadual do Turvo. Gente, aquilo é preservado, aquilo realmente é fantástico, né? Você não acha nada de lixo, até porque quem frequenta esses lugares normalmente são pessoas que já têm, né, um cuidado maior com a natureza. Aquilo é um lugar que, aquilo é um hospital. Eu fiquei imaginando muitos pacientes meus andando ali. Quantos benefícios eles teriam, né, naquela natureza completamente preservada, né? Ela é meio hostil, uma hostilidade agradável, sabe? Tem que levar repelente, né? Mas é o que a gente tá. Verdades que ninguém quer te contar. A natureza é maravilhosa, mas não esquece o repelente, tá? Legal. Bom, então assim, ó, só depois você coloca mais os comentários. Tudo aí, bem. Mas assim, ó, aí só para concluir, então passar mais tempo na natureza acabou se tornando prescrição médica em vários países. Então eu fui fazer uma pesquisa e ver onde isso era mais estruturado, né, mais intenso. Então, na Escócia, a Escócia tem uma medicina de ótima qualidade. Os médicos receitam observação de pássaros e caminhadas em trilhas da natureza para auxílio no tratamento de doenças psiquiátricas, diabetes e hipertensão arterial. Mas isso é uma receita e o paciente tem que assumir a obrigação de realmente fazer aquilo. O indivíduo tem que ir. Então, olha só, não é mais, né? Se você quiser, vai lá na natureza, vai fazer. Não, é uma prescrição médica. E isso é utilizado na Escócia. Eu vi que na Coreia do Sul, eles desenvolveram um plano muito grande com o conceito de florestas curativas para o estresse. Então, a Coreia do Sul a gente sabe que é extremamente industrializada, altamente tecnológica e é um lugar de estresse enorme, com alto índice de suicídio, né, inclusive entre jovens. E então eles começaram a investir em contato com a natureza e criaram esse projeto grande, Florestas Curativas, para pessoas que tenham doenças físicas e doenças mentais, ou simplesmente para pessoas que têm um estresse muito grande, que não deixa de ser uma doença. Então, Coreia do Sul é algo levado muito a sério, e no Japão também. No Japão, os médicos prescrevem o chamado banho de floresta. Então, olha só. Então, são países desenvolvidos, com medicina desenvolvida, e que já utilizam o contato com a natureza como um tratamento coadjuvante, tá? Não quero dizer com isso que esses pacientes não utilizem remédio, sim, utilizam, mas o contato com a natureza vai fazer com que eles respondam a uma quantidade menor de remédio. Pode fazer com que eles usem remédio por menos tempo, né? Conforme o meu paciente que começou a pescar e melhorou, ou o paciente que pega a sua moto e vai para o meio do mato e melhora. Então, em países com boa medicina, isso já é uma prescrição médica, o contato próximo com a natureza. E comentar também sobre o movimento mundial de cidades biofílicas. Olha que interessante, né? Então, esse conceito mundial que está se expandindo rapidamente, ele recomenda disponibilizar uma área verde a cada 5 minutos da casa das pessoas. Então a vegetação ela sai da função, da visão funcional, para ser vista como um ser vivo, com o qual as pessoas vão se relacionar de forma harmoniosa. Muito interessante, né? Então isso é uma tendência mundial da arquitetura. Muito legal, gente. Então, eu acho que o recado era mais ou menos esse, né? Vocês entenderem que o contato com a natureza é legal, é importante, faz bem para a saúde, faz bem para a humanidade. Entender que aquela impressão de que a natureza melhora o nosso humor, nos relaxa, não é só uma impressão. Hoje nós temos evidências científicas mostrando que contato próximo com a natureza aumenta até a nossa massa cinzenta,
a nossa massa cinzenta, vejam só, não existe remédio que faça isso. Né? Fica um recado aqui muito importante para vocês. Muito legal, né? Amor, uns depoimentos aí? Muitos depoimentos, mas aí as pessoas, né, conforme vão subindo os comentários, eles vão se perdendo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Inês Nunes, né, professora, minha companheira, né, de labuta. Parabéns pelo dia da professora, dos professores, inclusive, que foi na sexta-feira, mas eu tenho que deixar aqui esse recado, né, porque hoje é dia do médico, mas dia 15 foi dia do professor que forma o médico também. Isso aí, perfeito. Então, parabéns a todos nós, a todos esses profissionais aí que lutam incansavelmente por um país melhor, né? E a Inês Nunes, ela estava dizendo assim que ela, quando se aposentar, tem um plano aí de morar perto de um rio, de mexer com a terra, né? Muito legal. É muito bom. E é isso, meu amor. Bastante gente falando aqui sobre a questão também da reciclagem, né? Que também faz essa separação de lixo em casa. A Preta lá de Najala diz que, inclusive, ela tem 3 lixeiras, né? Que uma ela coloca, né? Além do orgânico, do reciclável, uma ela deixa separada para as cascas das plantas, que aí vira adubo, né? E aí ela vai colocando nas plantinhas. É bem bacana essa ideia aqui, que vale a pena a gente deixar registrado e ler essa atitude. Sim. A Jane mesmo está dizendo que na natureza nos sentimos muito bem. Ela diz que morou 10 anos ao lado do rio, né, do Rio Paraná, e que ela ama pescar. Somos duas, então, legal. Viu? Também adoro. A Jaqueline escreveu alguma coisa também. Deixa eu ver aqui, meu amor. Aqui, esse aqui, ó. Isso. Ela tá falando aqui que deixa eu ver, vale lembrar que não basta separar o lixo, né? Precisamos ficar atentos à coleta. Aqui em Apucarana, ela tá dizendo que no bairro dela só pegam reciclados na segunda-feira, né? Aqui mesmo na nossa região, aqui no nosso bairro, é na sexta. Se eu separar o lixo em outros dias, infelizmente vai tudo para o aterro, né? Então nós temos que ficar atentos. Olha, recado super importante isso aí, né? De ficar atento ao dia que passa, porque é um dia específico para estar coletando esse resíduo, né? Que a gente não deve nem chamar de lixo, mas de resíduo, porque ele é reaproveitável, reutilizável. E vai desafogando aí a natureza, né? Que está pedindo socorro. Legal, gente. Eu acho que esse tema foi interessante, né? Foi bom, foi legal. E aí, na próxima segunda, a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto, tá? Que é o projeto SEDE, que é o S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse, combate ao estresse. A gente está elaborando como é que a gente vai fazer isso, mas nós vamos precisar de todos vocês para difundir a ideia. Tá? Esse projeto ele vai ser praticado de uma forma muito simples. A gente vai continuar com essas lives de segunda e a gente vai falar sobre cada aspecto, porque esses 4 aspectos eles são a base para que você tenha uma saúde cerebral adequada, para que você faça prevenção contra doenças neurodegenerativas, para que você tenha mais vitalidade e para que você tenha uma expectativa de vida maior. Então a gente vai fazer as lives, a gente vai fazer vídeos curtos ao longo da semana sobre esses 4 pilares. Muito em breve eu vou também terminar o meu livro, tá? É um livro que eu estou fazendo sem pressa, ele está ficando muito bom, ele vai ser um pouquinho extenso, mas é um livro que eu estou preparando para vocês mesmo, né? Não é para o público, realmente público leigo. Vai ter muitas pitadas de ciência, mas num linguajar que todos possam aproveitar. Acessível. É bastante acessível. Mas o livro eu acho que eu levo ainda mais, pelo menos alguns meses para terminar. Toda quarta-feira eu trabalho firme nele, não é fácil porque a gente precisa fazer pesquisas, né, buscar referências bibliográficas. Então o livro vai fazer parte do projeto. E a gente vai difundir boas informações sobre esses 4 pilares. A gente quer que isso chegue a um número muito grande de pessoas.
tá? Não tem nenhum fim lucrativo. Nosso objetivo é só tentar começar a quebrar o paradigma de que medicina é só reativa, né? Que medicina é só para quem está doente. Não, isso está mudando. A gente precisa começar a entender que nós precisamos investir na prevenção. Nós não podemos cair nas garras das indústrias alimentícias ou farmacêuticas que ganham dinheiro quando a gente vive errado e fica doente para tomar remédio. A gente precisa entender esse mecanismo para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, usar menos remédio. E isso vai passar por esses 4 pilares, né? Sono adequado, exercício físico, dieta adequada e combate ao estresse. Então, por isso é o projeto SEDE, é sede de vida, sede de saúde, sede de bem-estar, sede de um bom funcionamento cerebral. Então, a gente vai contar com vocês para divulgar, para difundir, para pedir para as pessoas assistirem. E nosso objetivo é um só: melhorar a qualidade de vida do maior número de pessoas possível. Tá certo? A Daniele Barzon diz que já adorou, que gostou da ideia, tá aqui batendo Legal, palmas, gente. Muita gente dizendo, a Sara Fedrigo também, amei. Aí o pessoal começa aqui a agradecer já pelos esclarecimentos, né, pelo bate-papo aí da live de hoje. A Maria Albertina de la Rovere também está por aqui, que bom, lá de Matinhos, né? Mandando boa noite pra gente, dizendo que também gostou do SEDE. Legal, vai ser legal, gente. A Dalila também dizendo muito bom mesmo. A Daniele Barzon aqui dizendo novamente, né, vai ser um sucesso, né? O que a gente quer, na verdade, é que seja um sucesso no sentido de que realmente mude a vida das pessoas para melhor. Então, e assim, o nosso objetivo é só isso, tentar ajudar, tá? Eu na clínica, né, uma boa parte de vocês aí que são tão queridos e tentam marcar consulta e não conseguem, é porque realmente a gente tem uma agenda que é completamente lotada, né? Hoje eu tenho uma agenda lotada até praticamente outubro do ano que vem. Pessoas que marcaram, que esperaram 6 meses para marcar uma consulta. Eu tenho uma agenda de desistência de quase 200 pessoas que esperam uma desistência para entrar. Então, eu não estou fazendo isso para melhorar meu nome ou para ganhar dinheiro. Esse não é nosso objetivo. Muito pelo contrário, tá? Porque, na verdade, o que eu quero é pagar uma dívida meio que social. Porque se tantas pessoas me procuram, gostam de mim, isso é uma honra muito grande. Eu gostaria de poder atender todo mundo, mas infelizmente eu não consigo. Mas através das lives eu consigo passar informação para um número muito grande de pessoas. Eu vou conseguir ajudar muita gente sem ter que atendê-lo no consultório, né? Então o indivíduo vai aprender, ele vai entender os mecanismos e ele vai se cuidar muito mais. Então esse é nosso objetivo, não é financeiro, nosso objetivo é só transmitir boas informações para vocês, tá certo? A Jaqueline dizendo que ela já está com sede de conhecimento. Legal. Muito legal, né? E é isso, meu amor. É isso. Acho que passamos 10 minutinhos, mas foi legal. Demos o recado, legal, né? Hoje não tinha perguntas, né? Porque na verdade é um tema que não traz a necessidade de respostas, né? Na verdade é mais a experiência de cada um e, né, tiveram tantas experiências legais aqui. E isso vale, né? Porque talvez no grupo, talvez alguém que vá assistir essa live num outro momento, né, que esteja esperando aí de um incentivo para começar a ter esse contato com a natureza, fazer as suas atividades físicas mais próximas da natureza, de repente aqui através da live sinta-se, né, motivado e incentivado a começar. Esse é o objetivo. Perfeito. Gente, então muito obrigado, tá? Beijão para todos vocês. Olha, agradeço muito os parabéns que recebi hoje, foram muitos parabéns dos pacientes, dos amigos. Muito obrigado. É uma honra ser médico.
E mandar já um abração para aqueles que assistem depois sempre, que é o meu amigo Odenir, lá de São Paulo, meu amigo craque Nilton, volante craque de bola, que sempre assiste, o meu pai querido, a Neuza, minha madrasta maravilhosa. Né? E aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que Sim. buscam, né, pelo conhecimento, pela informação, né, se identifica com o tema. Então, muito obrigada pelo carinho. A gente recebe tanto boa noite depois que a live passa, né? Às vezes no outro dia já tem gente lá ainda dando boa noite. E a gente gosta disso, a gente acha isso muito legal, né? Fica interativo. Então, para quem não consegue assistir ao vivo, mas que assiste depois, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso carinho também. Abraço. Tchau, gente. Todos, Até lá. mais. Beijão. Beijo.